Olá pessoal, tudo bem? Vocês viram que recentemente o cantor Lucas Luco decidiu fazer uma pausa na carreira por conta de um problema que é muito sério, que é o transtorno afetivo bipolar. Você conhece essa doença? Conhece algum amigo ou familiar que tem essa doença? Isso realmente prejudica a pessoa a realizar o trabalho de forma consistente? O que ocorre com o cérebro no transtorno bipolar? Quais são os principais sintomas e como tratar? Então, se você quiser saber tudo sobre o transtorno bipolar, fica comigo até o final do vídeo. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar de uma doença muito prevalente no Brasil. Vamos falar sobre o transtorno afetivo bipolar. Vocês viram que recentemente o cantor Lucas Luco teve que dar uma pausa na sua carreira para poder tratar melhor dessa doença, que atinge não só ele, mas também 8 milhões de brasileiros e cerca de 140 milhões de pessoas no mundo, que é o transtorno afetivo bipolar ou TAB. Olha aí quanta gente, pessoal. Lucas Luco revelou recentemente que sofre desse transtorno e que ele intensificou, os seus sintomas no último ano. E o cantor, então, teve que cancelar alguns shows, muitos compromissos nesse ano. Vamos falar, então, o que acontece na cabeça de uma pessoa com esse transtorno. Quais são os prejuízos que isso pode trazer para a saúde dela. Mas antes, se inscreve no canal, depois clica no sininho para receber todas as notificações. Aqui nesse canal a gente fala sobre assuntos relacionados à nossa saúde. Não tem assunto mais importante na internet. No geral, o TAB é diagnosticado mais cedo em homens, em torno dos 15 a 25 anos, e em mulheres em torno de 25 a 35 anos. Com relação à causa, ainda a gente não sabe direito por que ocorre, mas se sabe que existem fatores genéticos envolvidos e que pode desencadear ali o primeiro episódio. Já os fatores externos, o ambiente que se vive, pode sim contribuir para que a doença ocorra de maneira mais ou menos frequente. Mas o que de fato é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma condição psiquiátrica em que ocorrem alterações cíclicas no humor, que se manifestam em dois extremos opostos, os episódios de mania e os episódios depressivos. Durante os episódios de mania, os indivíduos experimentam ali um aumento significativo de energia, ele fica com a autoestima mais inflada, fica com o pensamento mais acelerado, tem a diminuição da necessidade do sono. Os pacientes com mania podem cometer ali gastos excessivos. Durante episódios maníacos, os pacientes podem gastar dinheiro de maneira impulsiva e extravagante. Gastam ali além do que podem. Isso pode incluir, então, compras desnecessárias, investimentos arriscados ou até mesmo dívidas financeiras por conta do problema. O paciente pode ter um comportamento sexual impulsivo. A mania pode levar a um aumento acentuado da libido e dos comportamentos sexuais. Isso pode incluir relações sexuais sem proteção e envolvimento em atividades sexuais arriscadas, como promiscuidade, por exemplo. Além disso, eles podem fazer doações generosas e impulsivas. Durante os episódios maníacos, o paciente pode sentir uma generosidade excessiva e fazer doações significativas de dinheiro ou bens materiais sem considerar ali adequadamente as consequências que isso vai trazer para ele. Podem falar mentiras e exageros, podem distorcer a realidade e apresentar uma autoestima inflada, tornando difícil discernir a verdade da mentira. Ele pode tomar decisões impulsivas, com pensamento acelerado e impulsividade. O paciente pode fazer decisões rápidas e muitas vezes imprudentes. Isso pode incluir mudanças repentinas de emprego, pedir demissão ali e depois se arrepender, por exemplo. Fazer investimentos arriscados e perder dinheiro com isso. Por outro lado, nos episódios ali depressivos, a pessoa vivencia uma profunda tristeza. Fica com a perda de interesse em fazer as atividades cotidianas. Há uma diminuição significativa do interesse em atividades que normalmente trariam prazer, incluindo os hobbies, relacionamentos sociais e as atividades do dia a dia. Ele sente mais fadiga mesmo após um bom período de sono. O paciente pode sentir uma falta geral ali de energia e de motivação. Tem muitas vezes dificuldade para dormir, insônia
ou em alguns casos um aumento excessivo do sono. Tem alterações no apetite, em que ele pode ter ganho ou perda significativa de peso. O paciente ainda pode sentir uma culpa intensa, mesmo em situações ali em quais ele não tem controle. Além disso, sentimentos de desesperança em relação ao futuro podem acontecer. O paciente tem dificuldade de concentração e na tomada de decisão, já que a depressão pode prejudicar ali a capacidade cognitiva, levando a dificuldades na concentração e na memória. O paciente, então, pode se afastar de amigos, familiares, atividades sociais, já que o isolamento é muito comum, porque a interação social para ela é chata. Casos mais graves, essa depressão, do bipolar pode levar até em pensamentos suicidas. Nesse caso, é fundamental que esses sinais sejam levados a sério e o paciente receba ajuda profissional imediatamente. Você viu, então, que essas flutuações do humor são intensas e afetam significativamente a vida de quem tem no seu dia a dia. Olha aí que turbilhão de sentimentos. Ora, ele tá com uma super energia, se sente super ligado. Olha, ele se sente ele fraco, deprimido, sem vontade de fazer nada. E olha aí como essas oscilações extremas do humor prejudicam, então, os relacionamentos pessoais, seja com a família, com um companheiro. Atrapalha também os relacionamentos profissionais, porque no ambiente de trabalho a produtividade pode ser comprometida durante os episódios depressivos. Enquanto em episódios maníacos pode ocorrer ali os comportamentos impulsivos que afetam também negativamente a carreira e nas relações profissionais. E quais os tipos do transtorno bipolar? Você sabe? Mas antes, você sabia que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, Então você de Indaiatuba, Jundiaí, Sorocaba, Limeira, Americana, São Paulo, Campinas, pode se consultar com a gente via presencial, que a gente está aqui em Indaiatuba. E também eu atendo todo o Brasil via telemedicina. Você que não pode se deslocar via presencial, pode se consultar comigo via telemedicina para todo o Brasil. Então, dentre os tipos de transtorno bipolar, a gente tem 2 tipos. O do tipo 1 e o tipo 2. A do tipo 1, você tem episódios maníacos típicos, em que ocorre, então, uma elevação extrema do humor, aumento da energia, pensamento acelerado, fala rápida, impulsividade e muito daqueles outros sintomas que eu falei sobre a mania. E você tem também momentos de episódios depressivos, ou seja, que envolvem os sintomas da depressão, tristeza profunda, perda de interesse, alteração no sono e no apetite. E no tipo 1, os episódios maníacos geralmente duram pelo menos uma semana e podem até exigir, em casos mais graves, hospitalização nessa fase. Já no tipo 2 é um pouco diferente. Os pacientes apresentam episódios hipomaníacos, ou seja, menos intenso do que os maníacos de fato, que envolve também aumento de energia, humor elevado, pensamento acelerado, comportamentos impulsivos, mas numa escala ali mais moderada e com os mesmos episódios depressivos que são semelhantes ao do tipo 1, com tristeza, perda de interesse, alteração no sono e apetite. E nesse caso, os episódios hipomaníacos são menos graves e mais curtos do que os maníacos ali do tipo 1. Com duração, sim, dos episódios depressivos mais longos nesse caso. Ocorre, então, predomínio da depressão, do que a mania no tipo 2. Além dos tipos 1 e 2, tem também o conceito de ciclos rápidos, que se refere à alternância rápida entre os episódios maníacos e depressivos, às vezes num curto período de tempo. Agora que você já sabe os tipos dessa doença, qual que é o impacto que isso causa, seja nos relacionamentos que ele tem, seja na vida cotidiana dessa pessoa. Essas flutuações intensas de humor podem criar tensões nos relacionamentos, porque amigos, familiares, eles podem achar difícil entender e lidar com essa mudança de comportamento. Durante os episódios maníacos, a fala rápida, o pensamento acelerado, pode dificultar a comunicação eficaz da pessoa. Ela está falando ali de um assunto e já emenda outro assunto sem concluir aquele primeiro tema, que ele estava falando. Por conta disso, os outros podem ter dificuldade, ali em acompanhar as ideias e as ações dessa pessoa. Que ela não completa ali o assunto de forma clara. Ter um companheiro muitas vezes é difícil, porque ela não consegue entender o que está passando na cabeça de quem tem o problema. A imprevisibilidade do TAB pode afetar também a participação em eventos sociais, já que o isolamento durante os episódios depressivos pode reduzir a interação social. O estigma em torno da doença também pode impactar a autoestima do indivíduo e influenciar negativamente a percepção que os outros têm dele.
Ah, essa pessoa não tá legal da cabeça. Esse tipo de estigma é muito comum acontecer. Na vida cotidiana, a instabilidade emocional pode prejudicar o desempenho no trabalho, nos estudos, levando a períodos de produtividade reduzida, falta de concentração, dificuldade ali para manter no emprego ou em cumprir suas responsabilidades, né? Seja no estudo, seja no trabalho. Ele pode ter, então, como eu disse, problemas financeiros significativos, impactando ali na estabilidade econômica do indivíduo e da sua família. E os membros da família, lógico, muitas vezes enfrentam ali um nível significativo de estresse, porque tem que lidar com essas flutuações do humor. Olha aí que dificuldade, né, pessoal? Mas calma, que agora vem a parte boa. E o transtorno bipolar, ele tem cura? Infelizmente, ainda a gente não tem uma cura definitiva, mas ele pode sim ser tratado de forma eficaz. O objetivo do tratamento é controlar os sintomas, estabilizar o humor, proporcionar uma vida funcional e satisfatória para o paciente. O tratamento do TAB geralmente envolve uma abordagem combinada, que inclui medicamento, terapia e bolar estratégias do manejo do estilo de vida. Dentre os medicamentos usados, a gente tem os estabilizadores do humor, né? A gente tem o lítio, o ácido valproico, a carbamazepina, os antipsicóticos, né, como a olanzapina, risperidona, quetiapina. Pode ser usados antidepressivos como a fluoxetina, a sertralina, a venlafaxina. Outros antidepressivos também podem ser utilizados. Cada caso é avaliado individualmente para a escolha ali do tratamento. Lógico que nem sempre o paciente precisa tomar todas as classes de medicamentos. Cada caso é um caso. É importante também que se faça terapia, como a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda a identificar e modificar os padrões de pensamento e os comportamentos negativos. É importante também que se faça a terapia interpessoal, que foca nos relacionamentos interpessoais e que pode ser útil para lidar com conflitos e melhorar a comunicação com outras pessoas. A própria psicoeducação, que ensina o paciente do que se trata a sua doença, como lidar com ela e como fazer para se cuidar. E é preciso organizar estratégias como manter uma rotina diária regular, organizar o que vai fazer na semana, no mês, se programar, fazer sempre muito exercício físico e de forma regular. O paciente também precisa dormir bem. Tem que evitar, lógico, substâncias psicoativas como álcool e, lógico, drogas que podem desencadear esses episódios. É necessário que a família e os amigos ajudem essa pessoa, né, a se tratar ali adequadamente. E, por fim, é imperativo o acompanhamento médico regular, seja para o ajuste frequente das medicações, seja para avaliações psiquiátricas periódicas. O acompanhamento regular com psicólogo e psiquiatra é fundamental para monitorar o progresso e ajustar ali o plano de tratamento. Enfim, o transtorno bipolar não é apenas uma montanha-russa emocional, mas sim é uma jornada que requer compreensão, paciência e compromisso contínuo de buscar tratamento. Cada pessoa é uma história única e o TAB é uma narrativa complexa e que se desdobra ali de maneiras distintas em cada indivíduo. A mensagem que fica é clara: a esperança reside na educação, no apoio, na aceitação e de se buscar a ajuda de profissionais. Quando a gente compreende melhor o transtorno bipolar, a gente constrói pontes de empatia. A gente quebra essas barreiras do estigma. Se você ou alguém que você conhece enfrenta ali o desafio do transtorno bipolar, lembre-se de que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem. A ciência, a terapia e o apoio da comunidade são ferramentas poderosas na jornada ali para o equilíbrio emocional. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar. Com certeza esse vídeo vai ajudar muita gente. Fala, fi. Ei, fi, quer aparecer em todo vídeo agora. Dá tchau pros amigos do coração. Meu Deus, criançada vem em peso aqui agora. Até a mamãe apareceu ali. Tchau, amigos do coração. Tchau, Vou ficando por aqui. Beijo.